Terra está tremendo em vários pontos do planeta: Indonésia, Colômbia, Peru, Alasca, Califórnia. Em poucas semanas, terremotos fortes voltaram às notícias por aí. Mas existe uma pergunta muito mais séria do que saber onde será o próximo tremor. E se tudo isso estiver nos lembrando que este mundo não é permanente e de que Cristo voltará? Jesus falou sobre terremotos em Mateus 24. Ele mencionou guerras, fomes e terremotos em vários lugares e disse que essas coisas seriam um princípio de dores. Isso não significa que cada terremoto seja uma profecia isolada ou que possamos marcar a data da volta de Jesus. A Bíblia não nos deu esse direito, mas também não podemos conhecer as palavras de Cristo, observar o mundo abalado e continuar espiritualmente dormindo. É como um despertador tocando no meio da noite. Ele toca para dizer: acordem, acordem. E a mensagem é esta: despertem. A vida é breve, este mundo passa e Cristo voltará certamente. Se esta mensagem está despertando o seu coração, curta este vídeo e siga este canal, porque todos os dias abrimos a palavra para compreender o reino de Deus e viver preparados para a volta de Cristo. Apocalipse mostra terremotos ligados a momentos decisivos dos juízos futuros. Em Apocalipse 6, na abertura do 6º selo, João vê um grande terremoto acompanhado de sinais no céu. Na interpretação bíblica, esses acontecimentos pertencem ao período da grande tribulação. Mas antes dos juízos, existe uma esperança gloriosa para a Igreja de Jesus. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 4 que o Senhor descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os crentes que estiverem vivos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Essa é a esperança da Igreja. Apocalipse 4:1 registra: João, ouvindo, sobe para aqui. Muitos intérpretes veem essa cena uma figura do arrebatamento. Embora a doutrina apareça de forma mais clara em 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15, e aqui está algo essencial: a igreja não vive esperando o anticristo, a igreja vive esperando Jesus Cristo. Depois disso, conforme essa compreensão profética, o cenário avançará para a manifestação do homem do pecado, da iniquidade e para a tribulação. O mundo desejará paz e segurança, mas uma liderança marcada pelo engano se levantará. No meio daquele período, a abominação da desolação, mencionada por Daniel e por Jesus, revelará abertamente a rebelião contra Deus. Apocalipse também apresenta 144 mil selados dentro das tribos de Israel. E novamente os terremotos aparecem. Apocalipse 11, um grande terremoto atinge a cidade e 7.000 pessoas morrem. Em Apocalipse 16, na 7ª taça, João descreve outro terremoto de proporção extraordinária na culminação dos juízos. Observe, Apocalipse fala de terremoto o tempo todo, o último livro da Bíblia e escatológico e profético. Mas a história não termina no caos. Zacarias 14 anuncia o dia em que o Senhor virá e seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. O monte será fendido ao meio, dividido, e o texto aponta para uma intervenção extraordinária de Deus na história. Na leitura pré-milenista, essa passagem aponta para a manifestação gloriosa de Cristo e para o estabelecimento do seu reino na terra. Veja o contraste. A terra pode tremer, governos podem mudar, estruturas humanas podem cair, mas existe um trono que nunca treme. Deus continua soberano. Por isso, a pergunta principal não é quantos terremotos ainda acontecerão. A pergunta é: se Jesus viesse, como encontraria o seu coração? Alguém pode estudar profecia e continuar despreparado. Pode conhecer selos, trombetas, taças, anticristo e tribulação, mas viver sem oração, sem santidade e sem comunhão verdadeira com Cristo. Profecia não foi dada apenas para satisfazer curiosidade, foi dada para produzir vigilância. Jesus não mandou a sua igreja entrar com medo, entrar com pânico, ele mandou vigiar. Muitos pregadores usaram a figura de um relógio se aproximando da meia-noite, mas ninguém sabe exatamente onde está esse ponteiro. Jesus foi claro: ninguém sabe o dia nem a hora. Por isso não marcamos data, não inventamos profecia, nossa responsabilidade é permanecer preparados. Paulo declara em 1 Coríntios 15 que haverá um momento em que os salvos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Pense nisso, uma geração estará vivendo sua rotina quando a promessa se cumprir e de repente aquilo que a igreja anunciou durante séculos se tornará realidade. Quando você ouvir que a terra tremeu novamente, não permita que sua primeira reação seja apenas medo. Lembre-se de Hebreus 12,
Recebemos um reino que não pode ser abalado. A terra pode se abalar, o reino de Deus não. As nações podem se abalar, o reino de Deus não. Então acorde enquanto existe tempo. Se existe tratamento que você precisa ter, pecado, arrependa-se. Se você esfriou, volte para Cristo, peça para Ele aquecer o seu coração. Se abandonou a vida de oração, recomece. Se sua Bíblia está fechada, aí abra. Se ainda não entregou sua vida a Jesus, não espere um terremoto maior para perceber que sua alma precisa de salvação em Cristo. Os sinais não existem para nos transformar em caçadores de datas. Eles devem nos lembrar de que a história possui um destino. Cristo voltará. E quando Ele vier, não será a hora de procurar azeite para a lâmpada. A preparação precisa acontecer hoje, agora, antes. Não sabemos quantos minutos faltam no relógio profético, mas sabemos para onde ele aponta. Então, quando o chão tremer, lembre-se, existe algo que jamais será abalado, o reino de Deus. E existe uma pergunta maior do que qualquer previsão sobre o próximo terremoto. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto para encontrá-lo? Deus te abençoe, até o próximo vídeo, curta, me siga se não segue, envie para alguém e compartilhe. Deus te abençoe.